transmite direto do culto aqui na igreja, né? Até os nossos cortes que a gente faz e envia pelo Quai e pelo TikTok, né? Muitos são cortes aqui de pregações feitas aqui no santuário, né? Na casa de oração, aqui na nossa igreja. Então, Deus abençoe você. E você que acompanha a gente ao vivo, né? Deus abençoe você muitíssimo no nome do Senhor. Seja muito bem-vindo também. Você que já é membro da nossa transmissão, por assim dizer. Um tempo de bênção para você e para a tua casa, no nome de Jesus. Amém? Lucas capítulo 19, do verso 1 até o verso 10, eu quero compartilhar com você essa leitura. Porque esse é o momento, né? Já tivemos um momento de oração, um momento de louvor, e agora é o momento da palavra, né? Que diz assim, ó. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico. Procurava ver quem era Jesus, e não podia, porque por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E, correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E, vendo todos isso, murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem não veio buscar e salvar, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se havia perdido. Amém, gente? Você que está acompanhando nossa transmissão de casa, né? Eu não sei se você está vendo aí na barra, o título é Coisas Simples, né? Porque muitas vezes nós tratamos, principalmente na esfera religiosa, a ação de Deus, o poder de Deus, o reino de Deus como uma coisa miraculosa. É verdade. Você pode ver, né, a religião, seja ela qual for, a religião ou evangélica, ou católica, ortodoxa, seja qual for, ela tira um pouco da simplicidade do reino de Deus. Porque isto acaba fazendo com que muitos fiquem longe do reino. É isso que Jesus fala quando as pessoas não entram no céu, nem deixam as outras pessoas entrarem, porque sai da simplicidade. É verdade. Sai da simplicidade. Você pode ver, né, nós estamos aí na semana da escolha do Papa. Quando você vê aquele em detalhe, quanta falta de simplicidade. Quanto luxo desnecessário, que não atinge o povo. É verdade. Mas não é só na esfera católica, não, na esfera evangélica também. Quantas coisas longe da simplicidade da palavra de Deus. Quanta coisa acontece e as pessoas acham que é as coisas miraculosas, as coisas extremas que vão chamar a atenção de Deus. E muitas vezes até a gente acaba tendo também essa tendência, achando que se eu fizer um jejum de uma semana, eu vou chamar a atenção de Deus. Se eu sofrer muito, se eu subir uma escada de 10 metros de joelho, eu vou chamar a atenção de Deus. Isso é religião. É a religiosidade que Jesus já acabou com isso há muito tempo. É verdade. É a religiosidade. Por isso que Jesus falou que o reino dos céus ele não está ali no templo. Quando ele fala, eis ali ou ele aqui, ele está falando para os templos, não está ali naquele templo.
Não está ali naquela riqueza. Não está no automóvel caro que a pessoa possui. Não está no apartamento que a pessoa vive. Mas está dentro de cada um de nós. E que nós vemos Jesus se relacionar com um cara aqui que era rico. Diz o texto lá que ele era um cara rico, lá no versículo 2. Era um cara de poder, era uma autoridade. Zaqueu, ele era uma autoridade, ele era um publicano, ele era um funcionário público da elite. Porque ele era chefe do serviço público de Roma, olha só. Era um ministro. Você já viu como que os ministros são tratados no Brasil? Eles têm várias seguranças, vários carros para protegê-los. Onde eles vão, tem que fechar a rua. É verdade, você imagina o Zaqueu naquele tempo sendo funcionário do governo romano, sendo chefe de vários funcionários públicos, sendo ministro, podemos dizer assim. E é interessante que o gesto mais simples que ele fez e chamou a atenção de Jesus. Todo o séquito que provavelmente seguiu Zaqueu, toda a proteção que ele devia ter, porque além de ser rico, ainda era funcionário romano, funcionário público. Você imagina quanta coisa podia chamar a atenção de Jesus? Jesus falou assim, olha, esse cara é fera. Olha, esse cara é bom de matemática, o cara é chefe de todo mundo. Nada disso chamou a atenção de Jesus. Você sabe o que chamou a atenção de Jesus? O cara subiu numa árvore. Qualquer menino faz isso. Qualquer criança gosta de subir em árvore. É tão simples subir numa árvore. Mas foi essa simplicidade que chamou a atenção de Jesus. O gesto simples de Mateus, o gesto natural de Mateus, o gesto comum de Mateus, chamou a atenção de Cristo. Coisas simples que você faz pode chamar a atenção de Deus. Deus chega a dizer que um copo d'água que você dá a um na condição de discípulo, você terá galardão de discípulo. O que é um copo d'água? O que é isso? É a coisa mais simples do mundo. Mas muitas vezes a gente se atém às coisas mais difíceis, né? A gente se atém às coisas miraculosas. A gente sai da simplicidade. E o apóstolo Paulo, né? Lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, ele fala assim, ó, temo que alguns de vós sejam tentados e que saia da simplicidade que há em Cristo Jesus. Olha só, né, que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também alguns sejam tendo seus sentidos corrompidos e a parte da simplicidade que há em Cristo Jesus. Então, muitas vezes, né, coisas miraculosas para chamar a atenção de Deus. Muitas vezes até o diabo entra nisso. É verdade. A verdade é essa. Às vezes a gente vê cada templo no sistema religioso que a pessoa acha que está fazendo aquilo para Deus, mas está fazendo para ele mesmo. Está fazendo para ele mesmo. Deus é tão simples. A maior parte dos milagres, Jesus operou na simplicidade. É um cego que gritou no meio da rua. É uma mulher que ia sepultar o filho. É verdade. É leproso passando, Jesus curando. É aleijado na beira da rua. Jesus operou nas coisas simples. E Paulo chega a dizer que muitas vezes Jesus ele opera nas coisas simples, nas coisas que não têm valor, para confundir as que têm valor. Então Deus é muito simples. Se Deus fosse complicado do jeito que se diz, ninguém conseguia chegar perto dele. Jesus simplificou tudo. Se a pessoa tivesse que ir lá em Roma para ser salvo, se a pessoa tivesse que ir lá no Vaticano para ter contato com Deus, se eu dependesse de todo aquele luxo, aquele trono de ouro, toda aquela situação cara para ver o Senhor, se a pessoa só precisasse lá
no templo da Universal em São Paulo, que é um quarteirão inteiro, templo de Salomão, que é um luxo só. Você já pensou se eu dependesse disso para encontrar com Deus? Não ia encontrar nunca. E o mais pobre, o cara que mora lá na comunidade, lá em cima, que não tem dinheiro. Verdade. Então, nós precisamos entender que Jesus, ele simplificou o reino. O dia de celebrar a ceia, eu sempre falo aqui que a ceia é celebrada com pão. E pão é a coisa mais simples que tem em tudo que é lugar. Então, que você acha pão jogado no meio da rua, então, que você passa pão, você não dá para os cachorros. É uma coisa simples. Porque Jesus é simples. Porque o reino é para os simples. O reino é para os pobres de espírito, que é de simplicidade. Então, nós temos que entender isso e viver isso. Não foi o cargo de Mateus que chamou a atenção de Jesus. Porque o cargo de Mateus chamava a atenção, era do diabo. É verdade. Porque ele era um cobrador de impostos e era corrupto. Era corrupto. Então, na realidade, aquilo que não era simples no Zaqueu, aquilo que não era a simplicidade, fazer a vontade de Satanás, porque ele era corrupto. Ele era corrupto. O Satanás trabalhava na vida dele. É verdade. Naquilo que era extremo. Agora, ele vai e faz uma coisa simples. Ele não promete presentes, né? Porque era assim que os publicanos faziam, né? Quando Jesus falava, saudar unicamente os publicanos, né? Que galardão tereis? Eles fazem também assim, assim, havia uma troca de favores, havia uma corrupção no meio. Havia, né? Uma exaltação extrema a essa gente, mas era a vontade do diabo. Aí vai o Zaqueu e faz uma coisa simples. Ele vê Jesus, ele se apaixona por Jesus. Ele faz uma coisa simples. Ele sobe numa árvore. Jesus, quando vê aqui, Jesus fala, é nesse simples aí que eu vou agir na vida do Zaqueu. E Jesus, você conhece a história, né? Jesus manda ele descer. Jesus fala assim, eu vou estar em tua casa. Eu vou, né? Eu vou entrar em tua vida, eu vou mudar a tua vida através do verso simples. Muitas vezes nós devemos ser instrumentos de Deus, às vezes nas coisas simples. Às vezes a gente vai orar, alguém fala assim, ora por mim, e a pessoa acha que é fazendo uma oração longa, gritando, às vezes sem sinceridade, às vezes uma oração já pronta, que aquela pessoa vai se converter. Mas muitas vezes, numa oração simples, vai mover o coração de Deus e tocar na vida das pessoas, se ela for sincera. É verdade. Às vezes um conselho simples pode mudar a vida da pessoa. Às vezes um conselho de 1 ou 2 minutos vale muito mais do que 2 horas de conversa. Você sabe disso. Qual foi o conselho de Jesus para a mulher? Vai e não peques mais. Qual foi a palestra que Jesus deu para aqueles homens que iam matar aquela mulher pedrada? Qual foi a palestra que Jesus deu para eles? Qual foi a palestra de motivação? Quantas horas Jesus ficou com aqueles homens ali, olha, não façam isso, olha, vocês serão punidos, olha para vocês mesmos, olha para dentro de vocês. Não. Jesus foi simples. Você não tem pecado, joga pedra. Porque às vezes é nas palavras simples, é no agir simples que Deus está aí. Depois Jesus vai tratar com a mulher, dá a impressão que Jesus vai passar um sermão, dar um livro para ela ler. Lê os profetas para ela, leia. Não, Jesus fala, vai e não peques mais. Coisa simples. Deus trabalha nas coisas simples. Nós temos que valorizar as coisas simples. É verdade. Às vezes, coisas simples marcam a vida de uma pessoa.
Todos vocês aqui e eu, deve ter alguma coisa simples que marcou a vida, né? Outro dia, a Biazinha, né? Biazinha, filha do pastor João, estava falando do lance que ele fazia, né? Pegava 2 biscoitinhos de maisena, até as crianças lembram disso lá de casa. Aí passava a manteiga no meio, né? E fazia assim, né? Unia eles assim, aí saía a manteiga pelos buraquinhos, né? Os filhinhos que falavam, se casaram, e eles lembram disso, uma coisa simples que marcou a vida deles. Entendeu? Então, nós temos essa capacidade de impressionar com coisas simples. Por quê? Porque nós viemos de Deus. Por isso que o Zaqueu, ele só subiu na árvore. E, de repente, de uma forma até inocente, por simplicidade, ele falou assim, ao invés dele correr para fazer alguma coisa, o único lugar que ele achou para ver Jesus foi subir nessa árvore, que é uma coisa que qualquer menino faz, qualquer criança faz. Por que Jesus fala que o reino dos céus é das crianças? Porque eles fazem coisas simples. Tem lá o Eric, né? Sobrinho das meninas aqui, ele faz coisas simples que impressiona elas. Criança faz isso. Essa semana eu estava falando com o meu sobrinho, né? O filho do meu sobrinho, o Lenine, né? O Lenine. Ele entrou num grupo lá, eu vi a voz dele, eu respondi ele, né? Valorizei ele. E ele ficou, você tem que ver, conversando comigo no Zap, eu falando coisas simples. Daqui a pouco ele mandou uma foto para mim, né? De um grilo verde. Fala, tio, olha o grilo que eu fotografei aqui. Ele começou a falar da natureza. Uma coisa simples de criança, uma conversa, né, ainda que à distância, na simplicidade, mas foi tão edificante para mim. Uma coisa que um adulto, de repente, se estivesse conversando comigo, ia falar de altas coisas, que não ia me chamar tanta atenção, mas a simplicidade daquele menino, de estar perguntando pela minha casa, de estar falando as coisas como adulto, aquilo mexeu comigo. Ela é Nini, filha do meu sobrinho, da minha sobrinha lá de São Paulo, o filho do Isaac e Adriana, né? Então, coisas simples move o coração de Deus. O Zaqueu aqui, coisa simples, achou uma árvore, subiu aqui, nem observe. Não subiu numa plataforma. Você não precisa de muito para achar Deus. Às vezes Deus não está nas coisas miraculosas, nas coisas luxuosas. Essa coisa de que coisas extremas é coisa da religião, é coisa que nós criamos, é coisa que o ser humano, como ele quer para ele, acha que Deus também quer. Deus não precisa de nada, ele já habita nas alturas, ele já tem tudo. Ele prefere habitar nas coisas simples, porque fica mais fácil para nós. Fica mais fácil para nós. Aí, esse moço sobe numa árvore, e aí ele chama a atenção de Jesus. Ninguém chamou tanta atenção quanto ele, né? E ele procurou ver quem era Jesus, diz o versículo 3, né? Ele procurou ver, né, quem era Jesus. Procurava ver quem era Jesus. E não podia, né, porque por causa da multidão, muita gente, e nós entendemos que ele era uma pessoa de baixa estatura. Ele vai e sobe na árvore. Mas coisas simples, com propósitos grandes. Isso é possível, pastor? É. Porque a coisa simples que ele fez tinha um grande propósito. Sabe o que era? Ver quem era Jesus. Ele não queria, eu sempre falo que não adianta a gente ser a multidão. A gente tem que não apenas fazer parte, mas participar da ação de Deus. Muita gente ali fazia parte da multidão, mas não participou de Cristo. O que o Zaqueu queria era participar do reino de Deus, que era pregado por Jesus. É verdade, esse ver quem era Jesus, ele falou assim, ele queria participar para ver quem era Jesus. E para desfrutar de alguma coisa daquilo que Jesus falava.
Então, na simplicidade, Jesus vai trabalhar na nossa vida. Na simplicidade, se alguém estiver na treva, mas se procurar Jesus na simplicidade, vai para a luz, porque Jesus é a luz do mundo. João, capítulo 8, versículo 12. O Zaqueu, ele estava em trevas. Porque ele estava na corrupção, longe do Senhor, envolvido com romanos, que era a religião da época, envolvido com um governo que massacrava os mais pobres. Um governo que não perdoava. Tanto é que matou Jesus na cruz, mais 3 lá, mais 2. Ó, quanta treva estava na vida do Zaqueu. E o que ele faz? Eu preciso sair dessa treva. E aquele que está passando ali no meio da multidão é que vai trazer luz para a minha vida, é que vai trazer direção. Eu fico imaginando, às vezes, a vida do Zaqueu. Porque ele era um judeu que começou a trabalhar para os romanos. Então, ele não era aceito no meio dos judeus. Então, ele ia para a casa da irmã dele, o irmão dele falou, não, sai daqui. Você se vendeu aos romanos, você virou o chefe lá, você virou um ministro de Roma, que persegue o nosso povo. Aí ele ia na casa do amigo dele, falou, não, eu estou fazendo aqui, né, uma figura na minha fé. O amigo dele, não, aqui não, você distraiu. Os filhos do amigo dele, pai, esse é aquele traidor que se vendeu para Roma? O que era isso? Aí ele fala assim, bom, se eu não tenho amigos aqui, nem irmãos aqui, eu vou lá para o lado dos romanos. Não, você é judeu, você só está aqui trabalhando. Não dá para você fazer amigos aqui. Você imagina os filhos do Zaqueu na escola. Que escola que eles iam? Escola romana ou escola judaica? Você imagina esse homem, Deus, o que fazer? Que caminho devo seguir? Aí ele vê um na multidão diferente. É aquele que diz que é a luz do mundo. Que Jesus falou lá em João 8,12, né? Jesus falou assim, ó, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá o que? A luz da vida. O Zaqueu olhou assim e falou, eu já sei de onde é que eu vou sair desse marasmo. Está passando nele. E fez um gesto simples, subiu na árvore. Você pode fazer um gesto simples e Jesus te tirar de qualquer situação. Hoje nós não precisamos mais de todo aquele amparato da lei para achar Jesus, para achar Deus, para achar a presença de Deus. Nós temos Jesus hoje, a simplicidade do reino de Cristo Jesus. Nós temos a graça hoje para achar a luz do mundo. Amém? Quem está perdido, Jesus é o caminho, verdade e vida. Quem está morto nesse mundo, Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. Não precisa de muita coisa, né? É só subir na árvore. É só, por linguagem figurada, é só cometer o gesto simples de buscar a Deus em nome de Jesus. É verdade. E quando nós fazemos gestos simples em busca de Jesus, seja na oração, na palavra, no que for, aí sabe o que acontece? Deus vai achar você. Como é que Jesus acha? O Zaqueu, né? E interessante, né? Já estou quase terminando. Jesus acha Zaqueu, que Jesus é o poder da ressurreição, o poder da vida, o poder de tudo. Jesus é tudo que a gente precisa, tudo que a gente precisa está em Cristo, está na palavra, que vem na nossa vida por um canal simples. E quando isso acontece, Jesus, ele começa a entrar na nossa vida. E lá no versículo 5, ele fala com o Zaqueu assim, olha, Zaqueu, desce desse lugar. Quando Jesus viu, chegou àquele lugar, olhou para cima, viu e disse, Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar na sua casa. Hoje eu vou estar com você. E eu sempre falo, né, por que Jesus, ele quer
ir na casa do Zaqueu. Porque Jesus, ele sempre quer participar da nossa intimidade. Tem coisa que não dá para tratar no alvoroço. Não dá para tratar no meio da multidão. Algumas vezes Jesus tirou pessoas do meio da multidão para operar milagre. Jesus pega um cego, tem uma multidão numa vila chamada Betsaida. Jesus pega o cego pela mão e fala: vamos sair daqui. É muita gente aqui. Vamos para um lugar mais simples. Tirou para fora da aldeia e curou o cego. Verdade. Jesus, às vezes, tira a gente do meio da multidão, do meio do alvoroço, para operar, para que a operação seja simples. É verdade, para que a ação seja simples. Várias vezes Jesus fez isso. Uma vez chegou um moço falou para Jesus: minha filha está doente. Vai lá em casa, vamos ver. Aí Jesus vai lá, aquela multidão quer entrar, Jesus: não entra não. Só entra comigo Pedro, Tiago e João. Foi lá, a menina estava lá, colocou a mão, ressuscitou a menina. Coisa simples. A Bíblia diz que outra multidão estava fazendo aqui aquela loucura toda, porque Jesus estava passando ali, aí veio o endemoniado, aí começou todo mundo correndo para cima. Jesus, antes que a multidão chegasse naquele lá, Jesus expulsa o demônio. Porque muitas vezes Deus quer tratar com a gente na intimidade. Deus podia ter tratado com o Zaqueu lá naquela hora, né, no meio de todo mundo. Até mesmo para dizer assim: olha, gente, olha esse camarada aqui, olha, se esforçou para me ver, olha só como é que o reino na terra... Jesus, não, Jesus falou assim: nós vamos começar lá na sua intimidade, na tua casa. Lá onde a gente pode bater um papinho de pé de orelha. Ou até mesmo a gente nem vai conversar. Nós só vamos estar juntos. Você sabe que muitas vezes na nossa vida, você sabe disso, que tem pessoas que basta a gente estar junto para mudar a vida deles. Verdade. Tem gente que simplesmente só de estar ali, às vezes concordar numa pessoa, dando ouvido, a pessoa falar um pouco. Depois até com gestos a pessoa vê. Então, muitas vezes não precisa da multidão, você não precisa do espetáculo, você não precisa do teatro, você não precisa do público. Se todo mundo precisasse de público para pregar, como é que seria que poucos são pregadores? Mas Deus age no simples. Jesus age no simples, ele vai na casa desse homem aí, ele chega dizendo e destaca: tem uma conversão de verdade aqui, porque só de Jesus estar com o Zaqueu, já mexeu com Satanás, já mexeu com as pessoas. Todo mundo começou a murmurar lá no versículo 7, porque Jesus entrou para ser hóspede de um homem pecador, e vê-se qual era o caráter realmente do Zaqueu, era de um pecador. Aí Jesus não falou nada, mas o Zaqueu já levantou, diz o texto, né? Versículo 8, Zaqueu levantou-se e falou: Jesus, falou para Jesus, não falou para as pessoas, falou assim: Jesus, eu dou aos pobres metade dos meus bens, como diz assim, eu estou com medo de perder isso aqui que eu ganhei. Mas ele não se importou com a multidão, com o movimento extremo, ele falou direto para Jesus: Jesus, eu não posso perder isso que eu ganhei, eu não posso perder a tua presença, eu não posso perder o teu perdão, eu não posso perder o meu vínculo com o Senhor agora. Eles estão falando lá, mas eu não estou ligando, não. Eu estou aqui preocupado com o que o Senhor pensa, com o que o Senhor quer. Porque muitas vezes nós temos que estar preocupados com o que Deus quer, não com a multidão, não com os que estão de fora. E o que Deus quer muitas vezes é o simples. E ele se preocupa, né? E ele fala: olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Como ele não falou para a multidão, como ele não falou para os pobres, né? Falou: pobre, vem cá, pobraiada, vem cá, que eu vou dar metade dos meus bens para você. Ia ser outra arrogância da parte dele.
E muitas pessoas querem fazer as coisas em nome de Jesus, em nome do reino, mas só para ganhar exaltação para si mesmo. O Zaqueu estava convertido, que ele não se importou, ele podia ter falado: "Ô pobres, eu todo mundo, vem cá que eu vou dar metade dos meus bens, você que eu roubei, eu vou dar 4 vezes para você, que agora eu estou convertido, porque agora eu sou de Jesus." Zaqueu não falou isto, ele não se preocupou. Ele se preocupou com a vida dele e com Deus. E na simplicidade, ele fala com Jesus. Você vê o texto, ele falou, foi para Jesus. Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, se eu tenho feito isso, eu vou fazer isso, mas é entre eu e o Senhor, que não precisa ninguém para saber. É na simplicidade que nós vamos tratar essa coisa. Outro gesto de Zaqueu que chama a atenção de Jesus. Jesus fala assim, olha, diz: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Filho de Abraão aqui aponta para a fé em Cristo Jesus. E na realidade, quando a gente faz as contas da humanidade, todos vieram da geração lá de Abraão. É verdade. Todos vieram da geração lá do Abraão. A Bíblia fala lá no Amonitas e aquela galera toda lá, né? Tudo veio da geração. Jesus está dizendo todos são filhos de Deus. Não é porque o cara é pecador, errou, vacilou, que não tem oportunidade. Isso chamou a atenção de Jesus. E aí Jesus fala assim no versículo 10, né? Porque o Filho do Homem não veio buscar e salvar, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? É na simplicidade que Deus acha a gente. Na simplicidade que Deus opera na nossa vida. Não precisamos de uma multidão. Não precisamos de coisas miraculosas que chamam a atenção de homens e da religião. Não precisamos de uma roupa extrema, diferenciada. Eu não preciso de uma gola especial aqui, de um terno especial. Posso até usar por questão de praxe, mas não por questão espiritual. Você pode ver lá, né, nós estamos vivendo nesses dias, né? Como eu disse, nós pegamos a nossa visão panorâmica, né? Como que eles se vestem lá no Vaticano. É roupa, e roupa, e mais roupa, e cordão. Tem nada de Deus. Fala sem medo de errar. Deus não está ali. Deus está onde estão os mais simples. Não vou falar nem onde estão os mais pobres. Onde estão os mais simples. É aí Deus opera. Então, se atenha à simplicidade que há em Cristo Jesus. E se nós formos simples, um coração sincero ao Senhor, creia, Ele vai operar na nossa vida, como operou na vida do Zaqueu. Amém? Quando recebemos essa palavra nessa noite? Vamos ficar de pé, vamos orar. Você que está em casa, vamos orar para que Deus olhe para nós nas coisas simples. Às vezes na simplicidade da sua casa, na simplicidade do seu jantar, do teu almoço, na simplicidade da conversa com a tua esposa, com o teu esposo, na simplicidade da conversa com um amigo, com amiga, na simplicidade de uma viagem, na simplicidade da vida, Deus opera. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por esta noite, por esta palavra. Obrigado a Deus por esse que ouvirá essa mensagem. Derrama a tua graça, o teu favor. No nome de Jesus, no nome do Senhor. Eu oro, Deus, para cada família. Eu oro para todas as pessoas, Senhor, que estão tendo acesso a essa palavra, que saiam da multidão. Que atendem a ver quem é o Senhor, que é a luz do mundo, que é a ressurreição e a vida, que é o Filho de Deus que veio para nos salvar, que é a luz desse mundo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Que essa palavra, Deus, seja para a vida dessas pessoas a candeia. Que essa palavra seja para a vida das pessoas, Senhor, a luz. Que levanta o caído, supra quem tiver necessitado.
Liberte quem estiver preso. Sara, Senhor, quem estiver doente. Em nome de Jesus, em nome do Senhor, ó Pai. Nos ajuda, nos abençoa, nos encha da tua graça e do teu favor. No nome de Jesus, o teu Filho, Pai. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a presença do Espírito de Deus vem sobre toda a nossa vida. Em nome de Jesus, em nome do Senhor. Deus te abençoe e te guarde. Tempo de vitória e vitória em Cristo Jesus.